Amém, meus irmãos. Eu saúdo a todos na paz, Senhor Jesus. Pastor Tiago quem vos fala. Irmãos, eu vim aqui trazer a parte 2, né, sobre o estudo sobre o batismo. Hoje eu quero falar sobre crianças, recém-nascidos, né? O que é a vontade de Deus para as crianças? Irmãos, nós sabemos que o batismo é para o perdão dos pecados, né? Tem algumas religiões que batizam as crianças, né, recém-nascidas, mas a Bíblia diz, biblicamente falando, que o batismo é para o perdão dos pecados. Está aqui em Atos 2,38, vai dizer assim, ó, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Ou seja, o batismo é para um simbolismo ali de um novo nascimento. A pessoa ela morre para o mundo e nasce para Cristo para ter uma nova vida com Jesus. Por isso que o batismo ele é por imersão, né? O batismo não é jogar um pouquinho de água na cabeça, não é jogar um pouquinho de água no corpo, não. Porque o batismo significa sepultamento, e ninguém é enterrado só uma parte do pé, uma parte do braço ou com um pouquinho de terra na cabeça, não. É por completo, né? Então, assim, é um simbolismo, mas é por imersão. Mergulha a pessoa nas águas e traz de volta, simbolizando um novo nascimento, agora uma vida com Deus. Criança tem pecado? Um bebê recém-nascido tem pecado? Não tem pecado, irmãos, é inocente, é de Deus. Por isso, não pode ser batizado, porque o batismo é para o perdão dos pecados e uma criança não tem pecado. Dito isto, nós vamos ver que Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Ali, na passagem onde Jesus é batizado por João Batista, né? A qual era necessário para se cumprir as escrituras. Então Jesus foi batizado com 30 anos e a Bíblia vai dizer aqui também, né? Glória a Deus, que quando Jesus era neném, ele foi apresentado. Então, irmãos, aqui em Lucas 2, no verso 22, vai falar sobre a apresentação de Jesus quando ele era ainda um neném, né? Ali, depois, ali mais ou menos com 8, 9 dias de idade, a Bíblia vai dizer que ele foi apresentado no templo, né, meus irmãos? Olha só, no 22, Lucas 2, 22 vai dizer assim, ó, e cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, né? Então, a vontade de Deus é que uma criança, como ela não tem pecado, então ela não pode ser batizada, já que o batismo é para o perdão dos pecados, então ela vai ser apresentada a Deus, amém? Quero aproveitar também essa oportunidade, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha, o canal está crescendo com muita palavra de Deus. Nós já vamos falar também sobre os jovens, vamos aproveitar para não precisar fazer a parte 3, né? Falar também sobre os jovens. O que é a vontade de Deus para os jovens? Irmãos, o jovem pode descer às águas? Bom, na igreja pentecostal Deus e Amor, antigamente nós tínhamos por costume que o jovem descesse às águas depois que fosse de maior de idade, aonde já é responsável pelos seus atos. O jovem solteiro pode descer às águas? Pode sim, desde que ele tenha uma vida ali com Deus, uma vida de santificação, a qual ele vai descer as águas, e o dia que ele conhecer alguém, né, conhecer ali a sua futura esposa, então ele vai ter um namoro cristão. O que é um namoro cristão? É um namoro onde ele vai conhecer a sua futura esposa, vão se conhecer melhor, mas só terão a relação depois do casamento. Essa é a vontade de Deus. Se você ler a Bíblia e pesquisar sobre casamento, você vai ver que a vontade de Deus durante toda a Bíblia foi, né, que ali o homem e a mulher se casassem virgens. Essa é a vontade de Deus. Eu sei que hoje é muito difícil, né? Realmente é algo muito difícil de acontecer, mas essa é a vontade de Deus, e que a relação era o que era a consumação do casamento, né? Através da relação se era consumado o casamento. Existem várias leis no Velho Testamento sobre isso, tá? Se você ler, você vai se surpreender. Tinha bastante coisa sobre isso, tá bom? Então, essa é a vontade de Deus, né? Ao ponto que a Bíblia compara, né, a igreja como a noiva e Cristo como noivo, e falando que Paulo fala que estava preparando a igreja como uma virgem pura, né, para encontrar com o noivo. Ou seja, então é um simbolismo de santificação, de santidade,
tá bom? Então essa é a vontade de Deus. Então o jovem pode descer as águas, pastor Tiago? Pode, desde que ele não esteja tendo relação com nenhuma outra pessoa, né? Ele vai ter que estar ali vivendo para Deus, e é claro que ele vai poder casar, né? Vai poder casar, mas quando ele conhecer alguém, ele conversa com o seu pastor, o pastor vai instruir eles vão se conhecer, né? Vão se conhecer ali, vai ter um acompanhamento, e depois ali Deus confirmando o casamento, eles também decidindo se casar, se casam, né? Se casam, e aí pós o casamento já são marido e mulher, os dois já são uma só, aí vai ser consumado, aonde os dois serão uma só carne, né? Então é isso, meus irmãos, é muito simples, tá bom? Então é que no outro vídeo eu falei que tinha que ser casado, né? Mas eu quis dizer que tinha que ser casado para batizar para quem já conhecia outra pessoa, já namorar, vamos dizer assim, já tinha uma vida sexual ativa, né? Então tinha que ser casado, né, irmão? E nós cremos que casamento é um só. Amém? Então, o jovem pode descer as águas? Claro que pode. E quando ele conhecer alguém, vai ter um acompanhamento, ele vai namorar, né, mas um namoro diferente, um namoro cristão, né, ali com acompanhamento, né? E ali, quando ele se casar, ele vai viver uma vida normalmente ali, né? Vai construir sua família como qualquer outra pessoa. Amém? Claro que obedecendo a palavra de Deus. A paz do Senhor, espero que tenha dado para compreender a palavra. Paz do Senhor Jesus.